Fala, meu povo, já estamos de volta então para mais uma aula aí. Nessa aula, como eu havia dito, né, na aula passada, nós falaremos sobre as excludentes da responsabilidade do Estado. Eu falei da teoria do risco administrativo suportado pelo Estado e essa teoria, por sua vez, ela acaba que aceitando, né, algumas excludentes aí da responsabilidade estatal. Então, portanto, vamos falar dessas excludentes aqui nessa nossa aula. Veja comigo na tela, por favor. Vamos lá. A ausência de qualquer dos elementos da responsabilidade. Quais são eles? Quais são esses elementos? Nós temos o elemento conduta, praticada pelo agente público, o dano e o nexo. Exclui o dever de indenizar do ente público. Então, portanto, a ausência de qualquer desses elementos, dano, nexo e conduta, vai excluir o dever de indenizar por parte do poder público. Desta forma, a doutrina que aponta caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima como as únicas hipóteses de excludentes de responsabilidade, ela está totalmente equivocada, errada. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que, na teoria do risco administrativo ou na teoria da responsabilidade administrativa, o ente público ele será responsabilizado também quando houver conduta, nexo e dano. Em havendo um desses três elementos, a ausência de um desses três elementos, também não há que se falar em exclusão, digamos assim, ou melhor dizendo, não há que se falar em responsabilidade civil por parte do Estado. Há que se falar, sim, em uma exclusão desta responsabilidade por ausência de um desses três elementos, além, é claro, dos outros. Força maior, culpa exclusiva da vítima, tá certo? E então, até mesmo na hipótese do caso fortuito também. Tudo bem? Tranquilo? Veja comigo então na tela dando continuidade. Atenção! Nas situações em que não se pode atribuir exclusivamente à vítima o dano causado, verificando-se a culpa concorrente entre a vítima e o ente público, haverá uma redução, o valor indenizatório a ser pago pelo Estado. Então, portanto, veja que nas situações em que o Estado não puder atribuir a culpa exclusiva da vítima, se houver a possibilidade ou se houver num contexto fático, né, a existência ou parcela de conduta praticada pela vítima ali, ainda que parcial, há o que nós chamamos de uma culpa concorrente. Então isso também deve ser apreciado. Não há que se falar em uma responsabilidade estatal na sua integralidade. A pessoa ou a vítima que sofreu aquela ação e que, em tese, seria digna de reparação por parte do poder público, por parte do poder estatal, ela também será responsabilizada na medida e no limite da sua conduta. É o que nós chamamos de conduta concorrente por parte da vítima. Beleza? Tudo certo? Vamos lá então para a tela, veja mais adiante. Responsabilidade do agente público. Agentes respondem somente de forma subjetiva, ou seja, após a análise do dolo ou da culpa desse perante o Estado e em ação de regresso. Veja comigo, segundo o Supremo Tribunal Federal, um julgado, salvo engano, em 2006, disse o seguinte, olha, o Estado, ou melhor dizendo, o agente público, ele não responde nesses casos de reparação civil. Quem deve responder é o Estado. O Estado, por sua vez, uma vez sendo condenado a reparar digamos assim, a vítima, aí cabe ao Estado, em ação de regresso, né, cobrar justamente de quem? Cobrar do seu agente público assim causador. Então, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que, na verdade, a ação não deve ser proposta contra o agente público, mas sim contra o ente público, contra o Estado, que, por sua vez, poderá utilizar-se, com base no próprio parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, valer-se da ação de regresso. E aí, é claro, é que se vai discutir, né, se houve dolo ou culpa na prática por parte do ente estatal. Por outro lado, se discute também a figura da intervenção do terceiro, da denunciação à lide, né, se é possível o Estado fazer isso ou não, com base no artigo atual 125 do Código de Processo Civil. Um entendimento que se tem é que não. Por quê? Porque, na verdade, você estaria dificultando, você estaria discutindo nesta ação em que se discute em tese uma responsabilidade civil objetiva, e aí, quando você faz essa denunciação à lide, traz, digamos assim, um agente público para o contexto do processo, há a necessidade de se adentrar nesses dois quesitos, né, nesses dois critérios que seriam culpa ou o dolo para se aferir desde já.
É óbvio que quem defende essa corrente entende que há possibilidade sim, né, justamente para esmiuçar e agregar, digamos assim, ou fica atrelado aí, né, sustenta esse posicionamento, essa permissão, que na verdade ela estaria gerando uma economicidade e celeridade processual. Celeridade processual no que diz respeito à ação de regresso. Por outro lado, o Supremo entende que não é possível, né, na verdade, você ajuizar uma ação em face do agente público, e sim em poder do próprio Estado e não do agente público. Vale ressaltar que esse não é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez o STJ entende que sim, é possível, né, que você na verdade ajuize uma ação em face do agente público. Ocorre que, uma vez ajuizada esta ação em face do agente público, há dois pontos a serem discutidos. Quais seriam esses pontos? A culpa ou o dolo. Então, portanto, nesse caso específico em que é permitido, né, a vítima propor esta ação em face do agente público, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva. Aí é óbvio que caberá ao autor da ação desincumbir-se do ônus que tem de provar o quanto alegado, de provar que esse agente público, na verdade, ele agiu com dolo ou com culpa. Perceba que aqui é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, beleza? Tudo certo? Vamos então seguindo adiante, venha comigo para a tela. Atenção, teoria da dupla garantia é de acordo com o STF, o direito do particular lesado de ser indenizados pelos prejuízos que sofreu e a garantia do agente só ser cobrado pelo Estado. Ou seja, a dupla garantia, a primeira, o STF diz o seguinte, olha, quem sofreu dano pode cobrar do Estado, né? Então, assim, você tem o direito particular de cobrar do Estado e de ser indenizado, porque o Estado, na verdade, ele tem um potencial financeiro maior, né, de ressarcir, de reparar o seu dano. E há uma outra garantia por trás disso daí, que é a garantia minha, enquanto servidor público, enquanto agente, de, na verdade, responder tão somente perante o Estado numa ação de regresso. E aí eu vou poder justificar para o Estado, né, para quem eu estou, digamos assim, agindo, para quem, em nome de quem eu estou agindo, de quem eu estou atuando, de dizer para ele que eu não agi com culpa, nem tampouco com dolo, mas era a oportunidade ou era o que se tinha a ser feito naquela ocasião e assim eu fiz, beleza? Então a dupla garantia é essa. A primeira é de que a vítima terá certeza de que, em havendo uma condenação, será ressarcida, será reparado o seu dano, e a segunda garantia é a garantia do agente público, de que, na verdade, vai discutir isso numa amplitude maior, diretamente com o Estado, que é o seu, aspas, patrão. Tudo certo? Vamos para a tela, então, seguindo, olha, em 2014, como eu já havia dito, o STJ admitiu a propositura da ação de reparação civil pela vítima, diretamente em face do agente público, devido à busca por economicidade e eficiência processual, devendo comprovar o dolo e a culpa do sujeito. Então veja que nesse caso, né, o STJ entendeu que é possível, desde que a vítima tenha interesse em ajuizar a ação em face diretamente do servidor público. Isso é possível? É sim, Arnaldo, isso é possível, faca cega. Mas aí lembre-se que você vai ter o ônus, né, de provar que houve dolo ou culpa. Eu acredito que nesse contexto, a responsabilização ela se torna um pouco mais dificultosa, tá bom? Então é melhor você ir em cima de quem tem bala na agulha para poder te ressarcir de eventuais prejuízos, bem como você irá trabalhar tão somente na seara da responsabilidade objetiva. Não há que se cogitar dos elementos subjetivos, dolo ou culpa. Tudo certo na Bahia? Vamos embora, segue aí adiante. Dolo e erro grosseiro, tá aí na tela. O decreto 9.830 de 2019 regulamenta dispositivos da LINDB, Lei de Introdução às Normas Gerais de Direito Brasileiro. Regulamenta que o agente público pode ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas, nas hipóteses em que demonstrar que agiu ou se omitiu com dolo, direito ou eventual, ou ainda se tiver cometido erro grosseiro no desempenho de suas funções. Então veja aqui comigo que o agente público que estiver atuando, se ele agiu de forma dolosa, cometeu um erro grosseiro, ele poderá ser responsabilizado, é claro, no caso de uma determinada ação estatal em decorrência da sua orientação. Digo isso em que sentido? Houve-se uma época, não muito distante, em que se buscava, aspas, punir, né, ou a responsabilizar
os pareceristas, né, na seara das licitações e contratos administrativos. Vale ressaltar que, enquanto parecerista, como o próprio nome sugere, parecer é aquilo que me parece ser. E nesse caso é uma opinião do emissor, é uma opinião do técnico, de que para aquele técnico, aquela situação parece ser mais conveniente seguir o caminho X, o caminho Z. E é óbvio que nessa hipótese, desde que não haja um erro grosseiro, desde que não haja uma, digamos assim, uma omissão muito grave, desde que não haja um dolo no sentido de atender interesses escusos, na verdade, então, portanto, não há que se punir esses técnicos, na verdade. Por quê? Porque ele emite um parecer, aquilo que permite ser, aquilo que parece ser. Veja comigo na tela, seguimos adiante. Se tratar de conceito jurídico indeterminado, a definição de erro grosseiro é apresentada no decreto referindo-se àquele que seja manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Então, portanto, veja comigo, não é o simples fato de eu aderir a um entendimento minoritário. Aqui tem que haver o quê? Um erro grosseiro, uma culpa grave, né? Algo que é gritante, digamos assim. Não é porque eu vou seguir, enquanto parecerista, um posicionamento doutrinário que é minoritário, não é enquanto eu vou seguir um posicionamento jurisprudencial que seja minoritário. É o que para mim, na minha convicção, enquanto técnico, enquanto parecerista, enquanto especialista, aplica-se àquela situação e é a melhor situação. Né? Não é porque amanhã um julgador, um fiscal, venha a analisar aquele contexto da licitação e vai dizer que o meu parecer é equivocado porque ele pensa diferente, porque a corrente é minoritária. Não, nada disso, tá certo? Não pode. O que deve haver e o que se manifesta aqui no decreto-lei, no decreto 9.830 de 19, é que deve haver um erro grosseiro, deve haver um dolo, no sentido de quê? No sentido de que caracterize uma omissão por parte daquele emissor do parecerista, que encontre um erro grave a tal ponto de comprometer a administração pública, de tal ponto de comprometer a legalidade, a transparência, a eficiência, tá certo? Ou de qualquer outros princípios da própria administração pública. Tudo bem? Até aqui? Veja comigo na tela. Ressalte-se ainda que aquele que buscar a responsabilização do agente público terá o dever de comprovar o elemento subjetivo, tá certo? Sendo que este não responderá por qualquer conduta se não restar comprovada nos autos do processo de responsabilização situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro. Então veja que é uma opção sua de propor a ação contra o agente público. Eu recomendo e sugiro que você entre contra a entidade. Dupla garantia, Supremo já disse, entendeu? Você terá um lastro maior, eu diria até uma facilidade maior, no sentido de provar ou de comprovar os seus direitos. Porém, se a opinião sua for de forma contrária e você tentar aí buscar uma ação contra o agente público, você terá que desincumbir-se aí de provar. O ônus da prova é seu, de que na verdade esse agente agiu com dolo, com culpa, com erro grosseiro. Enfim, a responsabilidade é sua de provar de que você de fato ali tem razão e de que você de fato tem o melhor direito e que foi lesado naquela ocasião. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Prazo prescricional para propositura de ação indenizatória em face do Estado. Nós temos aqui o artigo 1º do decreto 20.910 e o artigo 1º-C da lei 949497. De igual modo, nós temos um outro dispositivo, este, por sua vez, é o do Código Civil de 2002, que trata justamente do prazo prescricional para que possamos ajuizar a ação contra a fazenda pública. Então vejamos, nesse caso, seguindo o regramento do decreto, nós temos aqui a figura de quê? Dos 5 anos para o decreto 20.910, o prazo de ação a ser ajuizada contra a administração pública, ou melhor dizendo, contra a fazenda pública, são 5 anos. Por outro lado, o do Código Civil, nós temos o prazo de 3 anos. Vale ressaltar
que aqui nós temos uma lei especial, né, que se aplica à fazenda especial, que se aplica à fazenda pública. Aqui nós temos a figura do Código Civil, que é uma lei geral, ok? Para quem defende o prazo dos 5 anos, nós temos a jurisprudência, a doutrina, né, de que sustentam essa posição e diz o seguinte, olha, o Código Civil de 2002 é lei geral, tá certo? E lei geral não revoga a lei especial, qual seja o decreto 20.910, a lei 949497. Então, portanto, aplica-se a lei especial. Já os defensores da corrente dos 3 anos, né, do Código Civil, vai dizer o seguinte, é norma posterior e mais benéfica ao ente público. Então, portanto, esta teoria defende que por ser uma norma posterior e o mais aqui, ó, mais benéfica, tá certo? Por que mais benéfica ao ente público? Porque, na verdade, a redução sai de 5 e cai para 3 anos. Então, portanto, em tese, haveria a possibilidade, ou melhor dizendo, o direito não socorreria aqueles que dormem, porque você cochilou, o cachimbo caiu e você não ajuizou a ação contra o Estado, contra a Fazenda Pública, e o seu prazo seria de 3 anos. Ela é mais benéfica porque o prazo aqui, no caso, o prazo é menor para se ajuizar esta ação. Tudo certo? Seguimos adiante. Vamos falar agora a responsabilidade por obra pública, né? O poder público trabalhando, né? O gestor da sua cidade é aquele camarada que não para de trabalhar, é um trator, é uma máquina de realizar obras. Má execução da obra, o que que acontece? Olha, a obra foi mal executada, não ri não, faca cega. Executada pelo próprio Estado. Se o Estado eficiente que é, se o seu município, o Estado da Bahia, o nosso Estado aí, né? O Estado do Rio de Janeiro, o Estado de onde? Pernambuco, é o Estado eficiente. Então, portanto, sem qualquer crítica. Então, portanto, a responsabilidade desse Estado quando executa essa obra é uma responsabilidade objetiva, uma vez que a conduta do agente público está ensejando um dano ao particular. Então, portanto, o Estado executa aquela obra e esta conduta desse agente público, na verdade, causa um dano ao particular, o Estado irá pagar. E a responsabilidade, volta a dizer, frisa-se, é uma responsabilidade objetiva. Por outro lado, se a obra ela é executada por um empreiteiro, né, contratou a empresa aqui do professor, e aí esse empreiteiro, o que é que ele faz? Faz um serviço meia boca, né? Veja que aqui tem um contrato administrativo e o empreiteiro aqui, no caso, a empreiteira do professor faz uma obra meia boca. O que que vai acontecer? A culpa é exclusiva de quem? É minha, da minha empresa, Construbrejos S.A., você se lembra? Lhe será atribuída uma responsabilidade subjetiva. Então veja, o Estado, quando ele coloca um particular, um empreiteiro, em caso de obra, através de um contrato administrativo, a responsabilidade é o quê? Se a falha for do empreiteiro, a responsabilidade vai ser subjetiva, tá certo? Por outro lado, se é o Estado quem realiza esta obra, nós teremos a figura da responsabilidade objetiva. E isso aqui, faca cega, olha, é a corrente majoritária, não tem churumelas. Já o Estado responde subjetivamente se foi omisso no dever de fiscalização do contrato. Aqui é basicamente aquela seara lá da súmula 331 do TST, como a gente fala. Se o Estado for omisso na fiscalização, ele será também responsabilizado. Cochilou, meu amigo, vai ter que pagar. Por quê? Porque a minha empresa pisou na bola e causou dano. Então, portanto, se você não fiscalizou a minha empresa, e isso era dever seu, haverá uma responsabilização também. Tudo bem? É a mesma coisa lá do empreiteiro aqui que não pagou, né, as verbas trabalhistas ou previdenciárias da galera que foi contratada. E o Estado, por sua vez, nada fez. Então, portanto, de forma subsidiária, no entendimento do TST, ele irá pagar justamente isso daí, tá ok? Deverá pagar a título de indenização. Pois bem, vamos seguir adiante. Pelo simples fato da obra, como é que é isso? O simples fato da obra existir poderá vir a causar um dano ao particular. Nestes casos, é irrelevante saber quem está executando a obra, ocorrendo o prejuízo, ter-se a responsabilidade objetiva do Estado. Tem obras que, na verdade, só vêm para atrapalhar o sono da gente. Como assim, Marcos? É isso mesmo, é porque estão querendo construir
uma penitenciária aqui do lado da minha casa e eu não estou conseguindo dormir. Percebam que, em tese, a minha casa não é das melhores, mas com certeza, acredito eu, que sofrerá uma desvalorização em detrimento de que da construção desse complexo policial, desta penitenciária, né? A galera vai ficar o quê? Eu tô com medo de não dormindo à noite, pensando nas rebeliões. Então, portanto, veja que pelo simples fato da obra, querendo ou não, haverá um prejuízo para mim. E é justamente em razão disso que há o dever, por parte do Estado, de me indenizar esse meu prejuízo, tá certo? O simples fato da obra já vai, querendo ou não, né, desvalorizar o meu imóvel. Outro exemplo aqui que a gente está enfrentando, tem enfrentado com bastante dificuldade recentemente, a criação de um cemitério. Tem gente que odeia cemitério, né? A gente sabe que a gente vai para lá um dia, mas enfim, ninguém quer ir, não ri não, porque é isso mesmo. E aí as pessoas acabam que não aceitando a construção do cemitério perto da sua casa, porque vai desvalorizar. Você não vai querer morar perto do cemitério, vai, faca cega, diz aí pra mim. É ruim, né? Não, ainda mais se você tiver medo de defunto e tudo mais, é isso mesmo. Então, portanto, em tese haverá uma desvalorização do imóvel e nessa situação é passivo sim de indenização. Eu entendo que sim, né? Vamos discutir isso judicialmente, sabe-se lá o que sai da cabeça de juiz, tá ok? Mas, pelo simples fato da obra, haverá aí o que? Haverá uma desvalorização do seu imóvel. São hipóteses aí, né, de responsabilização quando nós estamos tratando aqui de obra pública, tudo bem? Executada pelo Estado, responsabilidade civil objetiva direta. Executada pelo empreiteiro, através de contrato administrativo, responsabilidade civil subjetiva. Mas se ficar caracterizado que o Estado, o poder público, ele não simplesmente não fiscalizou aquela obra, aí sim a responsabilidade também subsidiária por parte do poder estatal. Por outro lado, a indenização que decorre aqui pelo simples fato da obra, eu falei para vocês aqui do cemitério, do complexo policial e de outras tantas obras que pode acontecer. Lá no direito tributário, existe uma figura de um tributo conhecido como as contribuições de melhoria, né? Ora, o inverso, né? Se o Estado pode cobrar de mim quando ele faz uma obra, na verdade, que valoriza o meu imóvel, ele pode me cobrar esta contribuição de melhoria. Por outro lado, nada mais justo do que eu seja indenizado quando o Estado faz uma obra não muito agradável, né, digamos assim, nas imediações ali do meu imóvel, que vem a desvalorizar, não é verdade? Justo é justo, certo é o certo, não é errado nem o duvidoso, beleza? Tudo certo? Então vamos lá, seguindo adiante para o próximo. Ó, leis de efeitos contratos. Nós estamos agora falando da responsabilidade de quem, gente? Nós estamos falando aqui da responsabilidade por parte dos atos administrativos. Então, leis de efeitos concretos, como nós temos aqui, ó, leis de efeitos concretos são decorrentes dos atos administrativos. Algumas leis ostentam a qualidade de lei em sentido formal. A lei em sentido formal é aquela lei que é feita pelas casas legislativas, são aquelas leis feitas nas casas legislativas, beleza? Então, portanto, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, tá certo? Então, no Congresso Nacional, esta é a lei em sentido... Cadê, rapaz? Peraí, aqui chegou, o professor tá apanhando, não ri não, não ri não. Então, nós temos as casas legislativas, que é justamente aquela lei que é feita em sentido formal, porém não são em sentido material, configurando de fato verdadeiros atos administrativos. O sentido material, atos administrativos, nós temos o que? A figura dos decretos, tá certo? Nós temos a figura das portarias, ok? Então, tais atos legislativos ensejam responsabilidade objetiva do Estado nos moldes estipulados pelo artigo 37, parágrafo 6º da Carta Magna. Então, portanto, essas leis de efeitos concretos decorrem do próprio ato administrativo praticado aí pelas casas legislativas, que caso esse ato praticado, né, ele venha a causar um dano, né, quer seja para o administrado, para o servidor, tá certo? Daquela casa legislativa ou até mesmo para um terceiro interessado. Então, portanto, é digno de reparação civil, beleza? Tudo certo? Vejamos então agora, ó, leis em sentido formal e material. São atos legislativos típicos, ou seja, emanados pelo Poder Legislativo
com sanção do Executivo em obediência ao processo legislativo constitucional e por estipularem normas gerais e abstratas. A regra é que não podem ensejar a responsabilidade estatal. Veja que aqui nós estamos falando daquela lei que até então aparenta estar bonitinha, redondinha, né? Uma lei toda 100%, seguiu a tramitação, processo legislativo e tudo mais, tramitou nas duas casas, quórum qualificado, 3/5, pererê, parará, a lei está pronta. Pronto, em tese, a esta lei, a confecção dela, não pode gerar danos, digamos assim, para qualquer obrigação para o Estado decorrente dessa norma, porque ela seguiu a tramitação correta. Porém, há em alguns casos que ainda assim há que se cogitar ou que se falar da responsabilização por conta dessas leis, geralmente quando tira direitos, né, de alguns servidores, e aí, geralmente, o que acontece? Ela é declarada inconstitucional e é passivo, sim, de reparação de eventuais danos causados pelo próprio Estado, principalmente quando a gente está falando de servidor ou de remuneração, que foi justamente, houve uma supressão em razão desta norma, em razão da publicação desta lei, tá certo? Então veja, ó, atenção, excepcionalmente, é possível responsabilidade por atos legislativos, desde que presentes dois requisitos. Primeiro deles, do ato legislativo decorrer dano específico a alguém e o ato normativo for declarado inconstitucional. Então, os dois requisitos que nós temos aqui, dois requisitos, quais são eles? Tem que ter o dano específico, né, a categoria dos servidores, redução do salarial, e, posteriormente, a declaração de inconstitucionalidade. Então, por meio desta ação direta, em controle concentrado, não é controle difuso, tá? Não é controle difuso aquele que a gente entra, o servidor entra aí no juiz estadual ou no juiz da justiça comum, digamos assim, e veio a declaração, né, de inconstitucionalidade aí no controle difuso, né, exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o controle tem que ser o controle concentrado pelos legitimados. A ação é ela proposta pelos legitimados. Opa, deixa eu só corrigir, correção, peraí, não fique com raiva do professor não, tá certo? Não fique com raiva do professor não, que o professor vai fazer uma letra bacana, bonitinha para você. Então aqui, essa ação direta, ela tem que vir através dos seus legitimados, né? Que estão previstos na Constituição Federal, salvo engano, lá no seu artigo, salvo engano, no artigo 103 da Constituição, galera, né? Que fala dos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade, se eu não tiver enganado, né? Artigo 103 mesmo, tá ali, 103, 105, salvo engano, já começa a parte de competência do STJ. Beleza? Tudo bem? Vamos lá então, ó. Responsabilidades por atos jurisdicionais. Aqui nós temos a figura do Poder Judicial, né, sendo acionado. O entendimento majoritário, né, é de que se foi uma decisão proferida, né, digamos assim, pelo parte do judiciário, né, e foi na função típica dele, não há que se falar, né, em responsabilização. Então, portanto, o entendimento majoritário atualmente se funda na irresponsabilidade do ente público por atos jurisdicionais típicos. Então, aqui vocês estudaram aquelas funções típicas e atípicas dos poderes, né? Então, o ato jurisdicional típico quer dizer aquele que emana de julgamento, o próprio Estado está julgando, o Estado juiz. E, em decorrência disso, esses atos, em tese, eles são irresponsáveis. Em que aspecto? Uma decisão ali proferida no bojo de um processo, existem recursos inerentes dentro da própria prática processual que você pode recorrer. Então, portanto, não há que se falar na responsabilização do Estado enquanto Poder Judiciário no exercício das suas funções típicas, ok? Afinal, pelo princípio da recorribilidade dos atos jurisdicionais, se um ato de um magistrado prejudica a parte no processo, ela possui mecanismos recursais e até outras ações para eventuais revisões do ato. Então veja que no bojo do processo existem mecanismos que te possibilitam, enquanto advogado, advogada, defensor, enfim, a entrar com recurso para reverter aquela decisão que não foi do seu agrado, beleza? Pois bem, ademais, o exercício da função jurisdicional também retrata uma parcela da soberania do Estado, não sujeita à responsabilização geral. É óbvio que no próprio Código de Processo Civil existem algumas condutas que, uma vez praticadas pelo magistrado, ele será responsabilizado em determinados casos, inclusive por perdas e danos. Não é verdade? Então, portanto, não é porque é o Estado juiz que vai proferir uma decisão
que está contrária a tudo e a todos, né? Violando inclusive algumas leis. Então, portanto, é ato irresponsável aquele que, uma vez praticado, não há que se falar em responsabilidade, desde que seja uma decisão voltada dentro do processo, né? Uma decisão aí atrelada à sua função jurisdicional, que é a função típica do Poder Judiciário, porque existem outros meios, existem outros recursos facultados às partes para poder recorrer e reverter tal situação. Tudo certo, então? Tudo tranquilo? Pois bem, vamos lá. O Estado assume o risco de aplicar a pena privativa de liberdade e que, por isso, se torna objetivamente responsável pelos danos que delas decorrem. Enfim, a responsabilidade do ente estatal por atos jurisdicional, na hipótese prevista na Constituição Federal, ela é objetiva. Então percebam aqui que nesse caso aqui que eu estou expondo para os senhores, para as senhoras, que há uma previsão na Constituição Federal e que o Estado, o juiz ou o Estado, ele será responsabilizado por conta de um ato estatal. Vejamos agora então qual é este ato. Veja comigo aí, ó. A prisão além do tempo da sentença não é ato jurisdicional, é um ato administrativo exercido posteriormente à decisão judicial, em sede de cumprimento e execução de pena. Logo, a hipótese expressa na Constituição, o de responsabilidade do Estado por erro jurisdicional, ocorreria no caso de prisão por erro judiciário. Então aqui tem duas hipóteses. O excesso do cumprimento da pena, e eu volto a dizer para vocês, não é a crítica não porque acontece, né? Não é à toa, como eu falei, que já ganhei ação em decorrência do Estado. Por quê? Porque você vai ajuizar o Estado aqui, no caso, em detrimento de uma conduta, de um erro judiciário. Excesso do cumprimento da pena, não pode ficar preso. Se cumpriu a sua pena, imediatamente o réu tem que ser posto em liberdade. E a gente sabe que aqui no nosso estado da Bahia, infelizmente, a morosidade, muitas vezes, para cumprir uma decisão judicial, o cara já foi posto em liberdade, já teve uma ordem judicial para cumprir, aí você leva na delegacia, manda o fax, o oficial de justiça vai e não consegue soltar, porque depende do delegado, porque não sei o que. Isso é passivo de responsabilização estatal. Então, nesse ato, o Estado ele será responsabilizado e deverá indenizar. É o primeiro ponto, excesso no cumprimento da pena. E o segundo ponto é a questão do erro judiciário, a prisão por erro do judiciário. Se o judiciário mandou prender, não são raros os casos que a gente vê aparecendo na mídia que depois de X anos, Marcos Paulo Araújo foi posto em liberdade, não tendo sido provado de que ele praticou o crime XYZ. Ora, então assim, cabe na realidade aí a Marcos Paulo Araújo, né, propor esta ação de ressarcimento pelo período que ele ficou preso injustamente, erroneamente, por parte do Estado juiz ou por parte do Estado do Poder Judiciário. Pois bem, a ação de regresso em face do agente público, juiz, depende da demonstração de dolo ou erro grosseiro em garantir ao princípio do livre convencimento motivado. Veja lá comigo a mesma coisa daquilo que eu falei do parecerista, daquela lei de introdução às normas gerais de direito brasileiro, né, do decreto lá de 2018. O que acontece? Aqui o Estado juiz, quando ele profere uma decisão, é um entendimento formado com base no seu livre convencimento. Não é porque o juiz, na verdade, o Estado juiz deu uma decisão com a qual eu não gostei, que eu vou ficar chorando e achando que, na verdade, eu posso propor uma ação indenizatória. Muito pelo contrário, tá certo? Você estou que recorra se você não gostou daquela decisão. Por outro lado, se for um erro muito grosseiro, um erro grave praticado por aquele magistrado, pelo juízo, não é nenhum magistrado, aí sim, a depender da situação, você poderá entrar com uma ação contra o próprio Estado, no caso aqui, o próprio juiz, pleiteando uma indenização, beleza? Falei para vocês que já tem, inclusive, dispositivo legal no próprio contexto do Código de Processo Civil, né, a respeito desse tema, tá certo? Outro aspecto, como a gente fala na Constituição, ó, inciso 75, indenização por erro judiciário. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, portanto, nesses casos que tem previsão na Constituição Federal, é possível sim que o Estado seja responsabilizado pelo erro judiciário ou pelo excesso de pena, pelo excesso no cumprimento da pena. Assim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, da parte da responsabilidade civil. Vejo vocês no nosso próximo assunto. A gente encerra a parte de responsabilidade civil e no próximo bloco nós voltaremos com outro tema. Forte abraço, beijo grande no seu coração, bons estudos, até lá, fui!